Sejam todos muito bem-vindos. Há uma pergunta que muitos fazemos. Em contextos desafiantes e incertos como aquele que acabamos de viver, com 2 anos de Covid, o que é que faz com que muitas empresas estejam mais bem preparadas e reajam melhor do que outras? Foi isso mesmo que a Vodafone quis saber, o que faz com que algumas empresas estejam mais fit for the future do que outras. E partindo deste conceito, e em parceria com a London School of Economics e com a B2B International, foi analisada a forma como as empresas estão a abordar estes novos contextos. Foi assim que chegámos a um retrato internacional, feito em 10 países. Aqui a Vodafone Portugal adiciona agora a pesquisa sobre empresas portuguesas. Vamos então à procura destas empresas Fit for the Future, o que as distingue, como atuam e como encaram o futuro. E vamos fazê-lo com Henrique Fonseca, é administrador da área de negócio empresarial da Vodafone Portugal. Henrique Fonseca, bem-vindo. Vamos começar precisamente por caracterizar este tipo de empresas, estas empresas Fit for the Future. O que é que as distingue das outras que, no fundo, acabam por estar menos bem preparadas para este contexto? Muito bem. As empresas Fit for the Future, como o próprio nome indica, são as empresas que estão mais bem equipadas, que estão mais bem preparadas para os desafios do futuro. E o que é que caracteriza estas empresas? Desde já, o facto de serem empresas que estão abertas à mudança. A mudança não é um obstáculo, é antes uma oportunidade. São empresas que veem a tecnologia e que veem as alterações de tecnologia como formas, como soluções para resolver os problemas que têm no seu dia-a-dia. São empresas para quem uma crise é também uma oportunidade. São empresas que, quando temos crises como a que ainda agora estamos a sair da pandemia, são empresas que aproveitaram isso para se diferenciar dos seus concorrentes, para ter melhores resultados, porque na realidade estavam mais bem equipadas para fazer face a esses desafios que são inesperados, mas para os quais estavam mais bem capacitadas e a tecnologia teve um papel muito relevante na forma como os endereçaram. Fundamental, ali. Há diferenças entre as grandes empresas e as pequenas e médias empresas? Quem é que se diz mais bem preparado? Na realidade há, e as grandes empresas são aquelas que se dizem que estão mais bem equipadas, mais bem preparadas para os desafios do futuro versus as pequenas e médias empresas. Eu diria que se calhar também há aqui uma questão um bocadinho de mentalidade e, portanto, há um papel, e nós próprios, Vodafone, temos aqui um papel importante na forma como ajudamos as pequenas e médias empresas a olharem para o futuro, a se prepararem para o futuro e verem também de que forma é que a tecnologia os pode ajudar a se diferenciarem, a evoluírem, a serem mais eficientes, a produzirem melhor, de forma a estarem mais perto dos seus consumidores e servirem-nos melhor. Essa é uma questão essencial. Como é que está o primeiro passo? Isto é, não basta a empresa querer, tem que fazer alguma coisa por isso também, não é? Qual é esse primeiro passo que as empresas devem dar para então se terem ou estarem fit for the future? Eu diria que o primeiro passo de todos é uma questão de mentalidade e de abertura à mudança. E esse é um passo que ninguém pode dar pelas empresas. Têm que ser elas próprias a sentir que têm que dar esse passo. E, portanto, isso é uma questão de atitude e, depois da atitude estar tomada, uma questão de foco. Ou seja, definir um caminho, ter ideias, decidir o que é que querem fazer e depois implementarem esse caminho e fazerem-no. Portanto, é necessário escolher e perceber quais é que são as áreas em que se vão mudar a forma como trabalham, perceber quais é que são as tecnologias que os podem ajudar a estar mais bem equipados, a alterarem a forma como produzem e depois é necessário esse caminho que tem impacto não só na forma como produzem, mas também na forma como gerem os seus colaboradores. Porque hoje em dia o mundo mudou, estamos todos a lidar com novas formas de trabalho, com formas híbridas de trabalho e, portanto, quer as grandes empresas, quer as pequenas e médias empresas têm que ter aqui assim uma atenção especial aos seus colaboradores, pois, no fundo, para haver aqui uma mudança de atitude, é preciso ser uma mudança de atitude da gestão, dos processos,
mas também dar novas ferramentas aos colaboradores, por forma a que esta mudança de atitude depois seja execuível e tenha consequências práticas positivas. Tem que ser transversal, de alguma maneira, a mudança, não é? E como é que se liga a este conceito? As empresas estão sujeitas a uma série de desafios, não só os da incerteza do ambiente, do contexto geral que vivemos, mas também, por exemplo, os critérios de sustentabilidade, os chamados ESG, ambiente, social e governance. Como é que este conceito de Fit for the Future liga com esses critérios de ESG? Bem, eu diria que não só liga, como acima de tudo, não se pode desligar desse conceito. E por uma razão muito simples. Cada vez mais as empresas, mesmo quando lidam com outras empresas, têm que cumprir determinados critérios. As empresas hoje em dia têm preocupações com a sustentabilidade que há uns anos atrás não tinham. E, aliás, se calhar é por causa disso que hoje em dia temos todos outro tipo de preocupação. E, portanto, eu diria que quer as empresas, quando lidam com outras empresas, têm que cumprir determinados critérios, têm que obedecer a determinadas regras que têm o ESG por detrás, por forma a poderem ter transações comerciais com essas empresas, como, por outro lado, quando lidam com o consumidor final, o próprio consumidor final, hoje em dia tem um grau de exigência que há uns anos atrás não tinha. E, portanto, essas empresas também têm que fazer face a esse grau de exigência do consumidor final com tudo o que se relaciona com o ESG e, concretamente, com todo o tema do ambiente e da sustentabilidade. Por outro lado, quanto mais bem equipadas estas empresas estiverem para cumprir estes critérios, mais e melhor se podem diferenciar dos seus concorrentes, podem angariar novos clientes, podem satisfazer os seus clientes de uma forma melhor e, portanto, acabam também, assim, por estar mais bem equipadas, estarem melhor fit for the future nestes critérios. Claro, no fundo tudo isso concorre para essa mesma preparação para o futuro. Olhando agora para o retrato daquilo que é o inquérito português, que foi promovido pela Vodafone Portugal, quais são as principais preocupações que encontram neste inquérito português? No nosso estudo, portanto, nós depois fizemos um estudo de digitalização específico sobre o tecido empresarial português. E falámos com aproximadamente 1.500 empresas que representam o tecido empresarial português. Portanto, falámos desde com grandes empresas a pequenas e médias empresas, falámos com empresas, microempresas e falámos com empresários em nome individual. No total, falámos com 1.500 decisores. E encontramos 3 grandes áreas comuns a estes decisores. Desde logo, uma preocupação muito grande com a situação económica do país. Foi algo que foi muito comum a todos estes decisores. Uma segunda preocupação tinha a ver com a rentabilidade do seu negócio. O que é que podiam fazer para, no fundo, aumentar a rentabilidade? E, olhando para a frente, uma série de preocupações sobre crises e alterações, de que forma é que iam impactar a sua rentabilidade. Uma terceira preocupação sobre como é que poderiam captar mais clientes, como é que podem continuar a crescer o número de consumidores com quem se relacionam. E, portanto, eu diria que pequenas empresas, médias empresas, microempresas, grandes empresas, as preocupações acabam por ser muito comuns e andaram à volta destes 3 grandes eixos. Alinhadas aí nesses critérios. A questão da digitalização é absolutamente fundamental, está na agenda das empresas, isso não está, devia estar. Mas o que é que as empresas entendem como sendo a digitalização? E, no fundo, também perceber qual é a atitude delas em relação a esse processo. Bem, eu diria que, de uma forma geral, quando se pergunta às empresas o que é para si a digitalização, o estudo mostrou que há 3 grandes vetores. Um deles tem a ver com o uso da tecnologia para crescer no mercado. Portanto, de que forma é que a utilização de qualquer tecnologia, qualquer ela que seja, pode ser uma coisa tão simples como a utilização do Microsoft Teams, de que forma é que isso tinha impacto no seu negócio, no seu dia-a-dia, para poder crescer. Uma segunda ordem de ideias relacionadas com a digitalização tinha a ver com como é que poderiam melhorar a experiência do cliente. E depois, em terceiro lugar, também apareceu a questão de que forma é que a digitalização pode ajudar a mudar processos de negócio, de que forma é que a digitalização pode ajudar a automatizar determinados processos que são repetitivos, manuais, rotineiros, em que
o tema da criatividade, da inteligência emocional está completamente fora de causa e, portanto, havia tarefas oportunidade, exatamente, que podem ser bem efetuadas por máquinas, basicamente. É isso. E quais são as principais barreiras que as empresas dizem ter precisamente nesse caminho da digitalização? Bem, desde logo há uma grande barreira que é o desconhecimento. E, portanto, há muitas empresas que dizem que não sabem com quem é que se devem aconselhar. E depois temos uma segunda razão que é, como há desconhecimento, como há falta de informação, a questão do custo económico surge como em segundo lugar. Portanto, mas está muito relacionado com o primeiro. Como as empresas não sabem com quem é que se devem aconselhar, ou aconselhando-se, por vezes, aconselham-se mal, depois a questão da barreira económica surge como uma barreira. Em terceiro lugar, e que também acaba por estar relacionado com o primeiro ponto do aconselhamento, aparece a questão da inadequação das soluções. Ou seja, determinadas empresas dizem que eu não vou por este caminho porque eu já fiz qualquer coisa que correu mal, sendo que essa qualquer coisa foi completamente ao lado, não era aquilo que a empresa precisava naquele momento, naquela altura, e foi mal aconselhada. E, portanto, logo aí, perante essa má experiência, de alguma maneira, isso foi considerado uma barreira. E quais são os serviços e as ferramentas digitais que são mais usados e quais são os que, por outro lado, são mais evitados, suscitam menos interesse das empresas? Conseguiram chegar lá também? Conseguimos. Portanto, de uma forma geral, os serviços que eram apontados pelas empresas como aqueles que já eram mais utilizados, era tudo aquilo que tinha a ver com produtividade, com como reduzir a distância e, portanto, a videoconferência, qualquer ela que seja, através do telemóvel, através de soluções de comunicações unificadas, através de plataformas colaborativas, aparecia em grande lugar e, obviamente, que o facto de nós termos feito este estudo durante a pandemia, obviamente que muito se relaciona. Uma segunda área de digitalização aparecia com a informação digital. No fundo, os colaboradores estão cada vez mais remotos, acedem digitalmente às redes da empresa e, portanto, as questões de segurança digital, e não deixa de ser irónico que nós hoje estamos aqui a conversar na sequência de uma série de ataques dos quais nós próprios, Vodafone, também sofremos isso na pele, mas há aqui toda esta questão da segurança digital surge muito como algo que as empresas já estão a fazer. E isso é um bom sinal, porque não havendo soluções à prova de bala, há muitas soluções que podem e devem ser implementadas para reduzir a possibilidade das empresas serem atacadas. E, portanto, em termos daquilo que as empresas mais faziam, ou mais referem como tendo feito, eu diria que são estas duas grandes áreas. Em sentido oposto, quando as empresas quando são questionadas sobre o que é que lhes parece menos interessante, há aqui grandes surpresas. Uma delas tem a ver com dados, com informação, com o Big Data, e uma segunda, essa aí ainda mais surpreendente, que tem a ver com o e-commerce. E, portanto, o e-commerce, do nosso estudo, e relembro que nós falámos com 1.500 decisores empresariais de todo o tipo de empresas, de microempresas a grandes empresas, passando pelas médias e pelas pequenas. Portanto, no fundo, uma amostra representativa. Uma amostra extremamente representativa do tecido empresarial português, dizem que o e-commerce não está na sua agenda da digitalização. E eu parece-me que ainda há algumas empresas que julgam que ter uma plataforma de comércio eletrónico é um luxo a que não se podem dar. Ora, na minha opinião, é exatamente o oposto. E, portanto, eu diria que há aqui... Há bocado falávamos sobre as barreiras à digitalização e o desconhecimento, a falta de informação, o não saber com quem se podem aconselhar. Esta é claramente uma. E deixe-me dar-lhe aqui um exemplo. Nós, Vodafone, nós temos soluções de e-commerce a partir de 10 euros por mês. Portanto, é possível uma empresa, pagando apenas 10 euros por mês, de um dia para o outro, passar a ter uma plataforma de comércio eletrónico. Portanto, há um grande desconhecimento sobre isso. Há um grande desconhecimento sobre as soluções que existem hoje em dia. Acredito que há 15 ou 20 anos atrás ter uma plataforma de comércio eletrónico tinha outros custos. Hoje em dia isto está perfeitamente massificado e as empresas têm acesso a soluções extremamente chave na mão, extremamente acessíveis para que de um dia para o outro
possam passar a endereçar Claro. novos segmentos de clientes, até noutras geografias, e portanto, há aqui um papel... Já não é uma barreira isso, Não. esse custo. Eu diria que a barreira principal é realmente o desconhecimento. A sensibilização, E claro. isso é algo que todos nós que estamos no mercado da tecnologia e que temos aqui um papel relevante junto das empresas para contribuir para a sua digitalização, temos aqui um papel muito importante. Da divulgação, de alguma maneira, como é evidente. Sim, um papel de divulgação. Há pouco já falámos, Henrique Fonseca, há pouco já falámos sobre o estudo internacional da diferença entre PMEs e grandes empresas. No estudo português também se encontram diferenças em função da dimensão das empresas? Encontram-se várias diferenças, desde logo pelo facto de as grandes empresas referirem que, quando tomam decisões de digitalização, se aconselham com os seus principais fornecedores. E é muito curioso que, quando se faz exatamente a mesma pergunta aos empresários em nome individual ou às microempresas, eles dizem que se aconselham com os amigos, com o contabilista, com a pessoa que vai lá ligar e desligar o computador e que ajuda a fazer o setup dos computadores iniciais e, portanto, quando há pouco falávamos das barreiras e dos obstáculos e do desconhecimento da informação, eu diria que está aqui a resposta. É que as empresas mais pequenas não se aconselham bem. E, portanto, isto também é uma chamada de atenção para mim próprio, que temos, obviamente, dezenas de milhares de clientes que são microempresas, que são empresários em nome individual, que são pequenas e médias empresas, e temos que fazer o nosso papel, temos que fazer aqui um papel de sensibilização muito Claro. importante. Até porque, já agora, deixe-me eu divulgar-lhe aqui, partilhar isto consigo. Nós, quando fizemos este estudo da digitalização em Portugal, nós fomos perguntar às empresas portuguesas, diga-nos lá, o senhor acha que já fez o seu caminho da digitalização, ainda não fez? No fundo, em que parte do percurso é que está? E tivemos mais de 20% destes decisores empresariais a dizer-nos que não tinha sequer pensado no tema. Mais de 20% não tinha feito absolutamente nada. Que é relevante, claro. Apenas 7%, é que dizia que já tinha um plano de digitalização e que já estava implementado. E depois tínhamos aproximadamente 30% das empresas que dizia sim, eu quero fazer isso, mas não é agora. Portanto, assim que houver uma oportunidade, mas não é agora. Não é prioritário. Não é prioritário. Claro. E depois tínhamos quase 30% das empresas que diziam que já tinham um plano concreto, que estavam a dar os passos do seu plano. Claro. Portanto, se nós somarmos entre aquelas que efetivamente já executaram um plano de implementação, um plano de digitalização, e aquelas que dizem que já têm um plano e que estão a dar os passos, não chegamos sequer a 50% das empresas portuguesas. O que é preocupante, de alguma maneira. Portanto, há um caminho grande aí. Eu diria que é um call to action, é aqui um wake-up call para todas as empresas portuguesas que têm que olhar para o tema da digitalização, não como um custo, não como uma ameaça, não como uma barreira, mas sim como uma oportunidade a serem mais eficientes, a se diferenciarem da sua concorrência, a conquistar novos mercados, a encontrar novos clientes, a ser mais eficientes, a automatizar aquilo que é automatizável, tudo aquilo que não tem criatividade, não tem inteligência emocional, que são tarefas repetitivas, rotineiras, pode ser automatizado, pode ser digitalizado, pode ser feito de outra forma e as pessoas, os colaboradores, que é aquilo mais importante que as empresas têm, podem se focar naquilo onde realmente geram diferença face às máquinas. Claro. E isso acontece numa altura em que nós estamos a mudar de geração, está em pleno lançamento, o 5G, que vai de facto permitir um salto da digitalização não só das empresas, como da nossa vida, de uma forma genérica. Como é que o 5G pode contribuir, de facto, nesse caminho de digitalização das empresas? Eu diria que o 5G, acima de tudo, vai ser um meio, vai ser um enabler para esse caminho. Desde já, porque o 5G permite uma muito mais rápida transmissão da informação, é uma rede muito fiável, é uma rede que permite ligar mais de 1 milhão de devices por quilómetro quadrado, portanto tem uma capacidade de gerir elementos, sensores, devices, tudo conectado que as outras gerações não têm. E depois permite fazer tudo isto com graus de latência de 1 milissegundo. Portanto, a latência é a diferença. Exatamente, é o tempo de reação. Entre carregar no botão e o melhor exemplo que eu lhe posso dar é um piscar de olhos. Se nós pensarmos no piscar de olhos de uma pessoa, é uma coisa que demora aproximadamente 100 milissegundos.
e nós estamos a dizer que vamos passar de um piscar de olho que demora 100 milissegundos para algo que consegue gerir uma ação e uma resposta em 1 milissegundo. E, portanto, o 5G vai permitir que as empresas beneficiem de todas estas características que eu acabei de enumerar e que vai permitir gerir muito mais informação de uma forma muito mais rápida, com consequências muito imediatas. E, portanto, eu diria que o 5G vai ser claramente aqui um acelerar desta transformação digital que vai ajudar as empresas a serem mais eficientes e a obterem melhores resultados. E pode permitir que algumas dessas empresas que de alguma forma ainda não estão acordadas para este processo entrem no comboio mais à frente, já em andamento, no 5G. Eu diria que têm que o fazer. E se eu olhar aqui um bocadinho para o grupo Vodafone, onde nós estamos inseridos, o grupo Vodafone não lançou... Portanto, nós em Portugal lançámos o 5G no final de novembro de 2021. O grupo Vodafone gera redes 5G desde 2019. Há mais de 3 anos que já se gerem redes 5G na Europa. E o grupo Vodafone já o faz em mais de 20 países. Portanto, a Vodafone Portugal agora consegue beneficiar dessa experiência internacional de 20 geografias e de 3 anos e estamos a trazer para Portugal toda esta expertise, todo este conhecimento, toda esta capacidade tecnológica para ajudar as empresas portuguesas a acelerar o seu caminho da digitalização e a utilizarem o 5G como forma de acelerar este processo, que depois tem impactos, tem consequências na sua eficiência, nos seus processos de negócio, na forma como lidam com os seus clientes, como lidam com outras empresas, claro, seus parceiros comerciais. Muito bem. Henrique Fonseca, e para terminar esta nossa conversa, depois de tudo isto, então, acha que as empresas, sobretudo as portuguesas, estão alerta ou precisam de ser acordadas para ficarem, então, incluídas nesse vosso conceito de Fit for the Future? Bem, eu diria que essa resposta já foi dada ao longo desta conversa, porque quando vemos que apenas 7% das empresas portuguesas, apenas 7%, implementou um plano de digitalização e concretizou até ao final, e depois temos outras quase 30% das empresas que já têm um plano e que está a iniciar, portanto, eu diria que é necessário esse wake-up call, é necessário que as empresas portuguesas vejam a tecnologia, vejam a digitalização como uma oportunidade, não como uma ameaça, não como uma barreira. Eu acredito que muitas empresas tenham noção disso, mas estão sempre a adiar a decisão. Aliás, o estudo dizia-nos que havia 30% das empresas que tinham vontade em iniciar um processo de digitalização, mas agora nunca era um momento oportuno. E não era um momento oportuno, ou por desconhecimento da informação, ou porque achavam que o custo ia ser uma barreira, ou porque não estavam bem aconselhados. E, portanto, a minha mensagem hoje para todas essas empresas é que vale a pena iniciar o processo, vale a pena serem bem aconselhadas. E nós, obviamente, nós Vodafone Portugal, queremos ser um parceiro da digitalização das empresas portuguesas e, portanto, contem com a Vodafone Portugal neste processo. Mas também dizer que o que é necessário é iniciar o caminho. E, portanto, não vale a pena continuarem a adiar estas decisões para amanhã, nem para a próxima semana. Vale a pena, sim, iniciar o processo. Este processo tem muito a ver com atitude, com a forma como se lida com a mudança e, por isso, é um caminho que as empresas têm que iniciar e que tem uma série de vantagens, que as vai ajudar a diferenciar-se no futuro versus os seus concorrentes, vai ajudá-los a servir melhor os seus consumidores, vai ajudá-los a alterarem, a serem mais eficientes nos seus processos, vai ajudá-los a conhecerem melhor os seus clientes, porque a digitalização, uma das coisas que traz é mais informação. Mais dados, claro. Mais dados, claro. E, portanto, isso vai ajudá-los a conhecer melhor os seus clientes. E, por outro lado, a sociedade, hoje em dia, também espera das empresas, também espera dos seus fornecedores, das entidades com quem lida, esta consciência, este propósito, esta sustentabilidade que está, de alguma forma, como discutimos ao longo desta conversa, também muito relacionado com a digitalização. Claro. No fundo, como o Henrique já tinha dito nesta conversa, ninguém se pode dar ao luxo de ficar de fora disto.
E não só não podem ficar fora disto, como não têm que fazer tudo sozinhos. Há entidades que os podem ajudar. A Vodafone está cá também para ajudar. Não é certamente a única, mas há muitas entidades que podem ajudar. E há aqui outra coisa também que é muito importante, é que hoje em dia, aliás, até temos o PRR, temos aí os fundos do Portugal 2030, há também ajudas do Estado e da Comissão Europeia para que as empresas deem este espaço e, portanto, não têm que assumir que têm que fazer tudo sozinhas. Portanto, o meu maior conselho é aconselhem-se com quem sabe. Não se aconselhem com quem não sabe, porque isso não dá bom resultado. Aconselhem-se com quem sabe, porque há oportunidades, há fundos que podem ajudar as empresas a dar estes passos e as empresas não têm que sofrer sozinhas, não têm que assumir que têm que saber tudo, antes, pelo contrário, têm que saber daquilo que é o seu core business e podem-se aconselhar com quem sabe e quem as pode ajudar neste processo de digitalização. Muito bem. Henrique Fonseca, administrador da área de negócio empresarial da Vodafone Portugal, obrigado pela partilha desses dados e também por esta análise ao ponto em que estamos nesse grande desafio de digitalização das empresas portuguesas. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.